E aí continua, né, aqui vou oprimir aqui esse tal de Eric Felinto, né, vou chamar de pós-doutor, porque essa propaganda, eles gostam muito dos títulos, né, então deixa esse olavista primário da invertida em pós-doutor universitário, até rimou, né. Vou seguir aqui no texto dele, o sinal muito fraco. Com as plataformas online, Olavo de Carvalho construiu um verdadeiro aparato de guerrilha semiológica responsável pela incansável difusão de difusão de suas aulas. Se as aulas deles são irrelevantes para você, é problema seu, mas não para os seus alunos. Refute a mensagem, não o mensageiro. Até agora, vamos chegar na metade aqui do texto aqui de dossiê aqui, e nada de concreto, assim, nada, que vergonha. Isso é um pós-doutor, hein? Informações repercutiram fortemente em ecossistemas digitais e até mesmo nas mídias analógicas. Aconteceu o episódio em que Carvalho usava a Pepsi agora ele vai usar de utilizar afetos abortados da sua forma. Vídeo intitulado Rock, Beatles e Satanismo, postado em seu canal no YouTube. 19, Carvalho sugere o Woodstock, tal. Se deve à última instância. Crowdfunding foi de fato, segundo ele, toda a música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, responsável pelo aborto, tal, etc. É um tipo de engenharia social, através da cultura, né? Agora, negar isso, a esquerda vai negar até a morte. Qual que é o problema disso? Agora, o fato dele citar isso com ironia, achando que vai apagar a verdade por trás disso, cabe ao leitor e ao ouvinte investigar se faz sentido ou não, sabe? E se o Olavo é só um cara que citou aqui a questão dos Beatles, da Terra plana, e qual o contexto disso, da PepsiCo, do feto na Pepsi, etc. Sabe? Vai tentar entender o contexto e quando que esse assunto vem à tona. Sabe? Então, tipo assim, igual aquele negócio, você tá dando uma palestra, né? E do nada você perde o foco e começa a comentar sobre coisas banais do dia a dia. Sei lá, o dia que você não aguentou e cagou nas calças. E isso não tem nada a ver com a palestra, sabe? E aí os caras pegam esse recorte aí e falam que, eu fui na palestra de um cara aí e foi mó merda, porque eu cheguei lá, o cara tava falando que cagou nas calças e tal. Então, assim, ele ignora ele ignora o conteúdo inteiro da palestra por uma fração, sabe? Esse é um tipo de falácia, né? É a negação do todo por uma parte, mesmo que fosse verdade essa questão sua aí. Como você não é filósofo, você não posso exigir isso, né? Porque fundamenta essa tese exótica, mais uma vez tentando ofender. Não se encontrou aqui pesquisas, referências acadêmicas, já que esse citado não é confiável, dada a sua ação pelas ideologias comunistas. Bom, isso aqui eu concordo com o Olavo, ideologias comunistas, porque os comunistas têm medo dos dois congressos que tiveram na instituição que eu estudei, entre tantos outros, né, que mais foram congraçamentos do que debates, né. Falar que debate é sacanagem. Tem um congresso lá que foi do Paulo Freire, outros dois congressos também de termos de esquerda e influência de esquerda na América Latina, onde tem pluralidade de ideias, assim. Ele vem tentar ironizar, achando que a ironia desmente o fato, sabe? Como é que é? Cientificamente ser confiável pelos ideologemas comunistas e seu projeto de destruir os valores tradicionais. Surge então a figura de um outsider, de um obscuro repórter holandês que, entre outras inúmeras informações úteis, parece verdadeira pelo contexto. Os Beatles seriam completamente analfabetos em música, que de fato compôs suas canções foi um filósofo alemão, Theodor Adorno. Bom, caberia estudar o fato, né, e não expor aqui com ironia, como se a ironia pudesse provar ou desprovar alguma coisa, sabe? Carvalho alega que tá parecendo o Henri Bugalho, aquele Machado lá também, sabe, lá do Machado também, aquela turma toda assim, a Márcia Tiburi, quando tenta falar do Olavo, sabe? Frei Beto, deve ter feito escolinha, deve ter aprendido com esses caras aí, né, ou ensinado eles. Carvalho alega que não consultou o livro, também, pois não sabe ler holandês, mas tomou conhecimento de menções feitas de outros livros, importa. Faz saber que os livros são esses, já que o fundamental aqui é a atualidade da emissora da mensagem, gerando autoconfiabilidade do grupo. Quer dizer, o cara até agora ele não citou um livro do Olavo efetivo, ele só pegou trechos, pinçou trechos de alguns comentários de áudios assim, e aí usou isso como entre aspas, material para objeto de refutação, sabe? A mesma coisa de pegar meus áudios assim e tentar achar lá
algum vacilo, algum pensamento equivocado que eu tive, tentar a partir deles, dessa pinça, desse recorte miúdo da Nico, conseguir me difamar ou diminuir a minha pessoa. Outro lado, certezas fortes que caracterizam os fatos alternativos também colabora para criar certa aura de mistério em relação com o mesmo termo, dificulta a construção de sua possível veracidade e falsidade. Surpreende, contudo, que habilidoso usuário de plataformas digitais como Carvalho, obrigado pelo elogio, habilidoso usuário das plataformas digitais, eu confesso que o Olavo conquistou isso, de fato conquistou. Isso aí deve fazer a esquerda tremer, né, de inveja. Parece não ser capaz de utilizar as ferramentas para encontrar e ter acesso direto a tal livro em formato em inglês e em várias outras línguas. Se ele quisesse fazer isso, ele faria. Ele domina o inglês também. E aí vai citar aqui como surge a hipótese de que as audiências de fake news sucumbem inteiramente, de modo ingênuo e monolítico, aos seus postulados. Monolítico é o que vocês fazem aí, sabe? Vocês pegam jovens incapazes de reflexão, sabe? Você pega um jovem num terreno fértil, assim, com um pensamento revolucionário. São covardes. Vocês pegam pessoas indefesas para ensinar a doutrinação marxista. Isso que vocês são, sabe? E os seus postulados excessivamente simplistas, mesmo os que duvidam da veracidade de uma informação simplista. Eu devo ter uns 10 livros do Olavo de Carvalho. Até hoje eu não descobri qual livro eu usaria como introdução devido à complexidade do pensamento do sujeito. E esse pós-doutor chama de simplista. Então fale sobre disserte sobre algum livro do Olavo, pegue algum livro daquele para refutar. Eu faço questão de observar a sua refutação e seguir para ver se tem fundamento ou não. Eu perderia tempo com isso, mas a preguiça, acho melhor você continuar pensando que é o máximo que um pós-doutor universitário consegue fazer. Mesmo os que duvidam da veracidade de uma informação podem replicá-la, às vezes pelo simples fato de confirmar seu viés ideológico, participando assim do sistema cibernética de circulação de notícias falsas. O que parece estar no fundo desses fenômenos é antes uma dissolução do próprio mundo da confiança. Ela estaria sendo minada nas redes sociais com novas crenças, novos valores, contextos do método científico, desafio consensos a tempos estabelecidos. É engraçado quando eles falam de método científico, o positivismo que veio introduzir pela formação do próprio Augusto Comte, quando ele veio a expor e propor o método científico, a criação também de instituições de ciência, a esquerda diz que a ciência é burguesa e que o papel do professor é ensinar, doutrinar a revolução, ensinar o aluno a ser crítico à pró-revolução e esquecer essa ideia burguesa de conhecimento científico. E aqui, quando eles querem, eles vão e sequestram o conhecimento científico. Então, ou seja, são uma contradição, sabe? Por isso que um dos motivos que eu saí da esquerda é que eles só trabalham isso na contradição. Ora eles estão de um lado, ora eles estão do outro, de acordo com o objetivo, né? Estaria sendo as pessoas dizendo que esses novos valores com o científico, que contestam o método científico. Vocês atacam tanto o positivismo militar do Brasil, e agora vocês vêm falar que o positivismo militar que introduziu o método científico e que a direita corresponde, vocês dizem que a gente contesta. Quem contesta são vocês que dividiram lá, não tem a disciplina chama até tendências pedagógicas, né? Vai ter de um lado lá a turma do Freire, você vai ler nas tendências pedagógicas, quem quiser que estude, não vou ficar relembrando nada para ninguém não, é só para tendências pedagógicas brasileiras, tem as liberais e as progressistas. Para quem não estudou isso daí, talvez ele não tenha estudado, sabe? Só para refrescar. De um lado, a tradicional renovada progressiva, renovada não diretiva, que seria da escola nova, né? É tecnicista, que eles tanto odeiam e agora dizem que amam. E aí vocês têm que chegar num consenso. Ou vocês são liberais, fazendo tendências liberais, ou vocês são tendências progressistas. Se tendências progressistas e tecnicistas, não dá para... Quem estudou sabe que não é como água e óleo, sabe? Do outro lado, a progressista, só para... deixar aqui, para ilustrar aqui, a libertadora, a libertária e a crítica social, histórico-crítica. Se não me engano, libertadora, uma dessas aqui é do Paulo Freire. Depois dizem que o Paulo Freire não criou método nenhum. Aí pesquisem aí, não tem obrigação nenhuma também de dar aula sobre isso. E aí, continua. Científico consenso a tempo estabelecido. Nesse sentido, talvez fosse preciso dizer que Olavo de Carvalho e seus discípulos conservadores estariam adotando uma postura essencialmente pós-moderna, na qual as ideias mesmas de verdade
verdade e falsidade teriam sofrido corrosão irreversível. Os caras nos chamam de pós-modernos, e eles próprios que criaram o desconstrucionismo. O que é o desconstrucionismo, meu Deus do céu? Eles estão fazendo igual a China lá. A China cria o vírus, dissemina para o mundo inteiro, e é a culpa do Bolsonaro. Eles criam o desconstrucionismo, corrompem todas as informações, invertem tudo, criam várias fake news e colocam essa culpa na direita, sabe? Que vergonha. Não dá para camuflar isso não. Qualquer imbecil consegue buscar respostas. Então assim, o texto deles assim agride se ele estiver conversando com um receptor preguiçoso, sabe? Porque qualquer teclada que o sujeito der no computador, ele consegue verificar que a mentira parte da esquerda, sabe? Mentirosos vocês são, mentirosos. Porém também essa tese é simplista demais. O que provavelmente ocorre é que a visão do mundo dos conservadores segue assentada na crença metafísica, no desejo da crença. É uma verdade única, objetiva, ao passo que a atitude pragmática em um mundo de múltiplos valores e conflitos narrativos é selecionar as verdades que lhes pareçam mais convenientes. Olavo de Carvalho complexifica essa situação ao mesclar estrategicamente referências bibliográficas contendo pesquisa séria e qualificação acadêmica com literatura sensacionalista de fundo especulativo. Eu vou dar uma pausa por aqui, que aí a gente continua. Não vamos continuar aqui. Esse modo, o filósofo Carvalho não se envergonha, por exemplo, de lançar a mão de forma completamente esdrúxula e uma ofensa pessoal, não vale, o conceito do frankfurtiano de dialética negativa. Eles são a favor da indústria da música? Não, eles falam horrores dela e ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa? Sem se dar ao trabalho de explicar ao espectador em que consiste exatamente a dialética negativa. Ele explicou várias vezes o que consiste. Inclusive, tem um livro do Theodor Adorno sobre esse tema. Ele fala justamente do livro, ele não tira a ideia da cabeça, não. Ele cita, inclusive, o livro, sabe? Cita a fonte, coisa que você não quer fazer aqui. Desse modo, o filósofo Carvalho não se envergonha. Isso é a favor do tal. Citado da Carvalho a visão. Para Adorno, no caso específico da música, trata-se de atribuir valor a dissonâncias formal, sociais, funcional, tal. É claro que seus trabalhos filosóficos, Olavo de Carvalho critica a ideia de que a verdade possa ter uma base pragmática, nem relativa, nem pragmática, nem histórica ou culturalmente condicionada. A verdade é o fundamento cognitivo permanente e universal dos juízos. Não sei de onde que ele tirou isso, se ele confirma ou não. Entretanto, não deixe de ser curioso como alguém tão preocupado com o estatuto metafísico da verdade pudesse se esquivar continuamente de oferecer provas consistentes às suas afirmações mais enfáticas ou usar questionar os fundamentos da ciência sem ter qualquer formação específica no campo. É também uma questão de opinião aqui, sabe? Você não estudou a obra do cara, então você não sabe o que ele pensa. Você não sabe o que ele pensa e só pensou vídeos do cara. Você é um incapaz. Você é um incapaz de pesquisar. Não joga essa culpa para o autor, porque você não deu o seu máximo de interesse para desvendar o que é o autor, o que ele diz e o que ele não diz. Sabe? Você tentar difamar, pensando o que você acha a respeito, o que parece que não te leva a lugar algum, principalmente que dá mais vergonha de saber que é um pós-doutor que eu estou lendo aqui. Outro vídeo do YouTube, olha lá. Em outro vídeo do YouTube, deixa bem frisadinho, em outro vídeo do YouTube, Carvalho afirma, por exemplo, que basta observar as discussões dos grandes cientistas para perceber que, abre aspas, ainda ali você vê uma profunda falta de senso de verdade. Exemplo seria o fato de Einstein ter dito que a coisa mais veloz que existe é a luz. O fato que, abre aspas, todo mundo sabe. Nem Nikola Tesla, abre aspas, inventou uma partícula mais veloz que a luz, mas a que se refere a este todo mundo, né? Como seria possível que Tesla conseguisse inventar uma partícula? Interrogação. De onde vêm essas informações? Até agora ele só citou vídeos. Não tem nada de material, como ele disse lá, né? Coeso, de bagagem, com profundidade, denso, a respeito do Olavo, a respeito de um tema. Por exemplo,
quando ele debate lá com Descartes, quando ele debate também com Maquiavel. Engraçado que até agora, Neca de Pitibiriba, e que eu continuo depois.